ao nosso Pode Sim. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus. Eu sou o Carlos Luiz. Eurideia. Citação. Fábio conosco, primeira vez. Oi, ok. Gente, hoje a gente vai continuar, né? A gente vai continuar falando sobre o sonho. Só que hoje a gente vai falar sobre a história da recordação de vidas passadas durante o sono. Porque a gente leu na Caixa do Livro dos Espíritos, né, que uma das coisas que pode acontecer no sono, enquanto o corpo está dormindo, é a gente lembrar do passado. Né? Os Espíritos falam que a gente pode inclusive lembrar do passado, pode ver coisas do futuro. No programa anterior a gente falou, né, de descobertas científicas que podem acontecer, podem receber orientação espiritual para a descoberta científica e para as coisas da vida. Né? É importante, a gente acaba pegando exemplos mais famosos e isso pode levar a uma ideia muito errada, que é o oposto do que a gente quer dizer. Quando a gente pega um exemplo mais famoso, é só para chamar a atenção, é porque todo mundo conhece, então facilita. Mas tudo que a gente está falando em termos de sono e de sonhos é uma realidade para todos nós. Então é algo que a gente pode e deve aprender a usar a nosso favor. Não é só o fulano que é famoso, não é só o Beltrano. Às vezes a gente fala do famoso porque fica mais fácil. Mas, por exemplo, hoje eu trouxe aqui uma história de um criado. Então, ele ficou famoso, né, porque Kardec publicou a história dele no Céu e Inferno, mas mesmo assim não tem o nome dele. Então, era um criado, está no livro Céu e Inferno. No meu livro aqui está na 476, quem quiser procurar a história de um criado no item Expiações Terrestres. No livro dos Espíritos. Não, Céu e Inferno. Céu e Inferno. Né? Aproveitar que você perguntou, no Céu e Inferno, para quem não conhece, ele tem duas grandes partes. Né? A primeira parte é uma discussão mais teórica. Né? O Kardec vai falar o que é que o paganismo entendia de inferno, né? O grego romano, o que é que a Igreja Católica entendia de inferno, o que é que Jesus entendia pela palavra inferno. Vai fazer toda uma discussão disso, né? Mostrando que não existe punição eterna. O Caibá, num dos dois livros dele, eu acredito que no Parábolas e Ensino de Jesus, ele vai colocar algo muito interessante. Porque o inferno, para os judeus, não é tão infernal, se eu posso dizer assim, quanto o inferno dos católicos e protestantes. Porque o inferno, do ponto de vista dos judeus, é um lugar de sofrimento, uma região espiritual de sofrimento, mas você não fica lá eternamente. Que aí parece com a nossa concepção. Né? A gente sabe que existem lugares de sofrimento no plano espiritual. O que, infelizmente, entrou na cultura cristã, que não era, porque quando Jesus falava inferno, ele estava falando na cultura judaica, do povo judeu, né? Na língua, no aramaico, né? Ou no hebraico, na língua do povo judeu. Então, obviamente, quando ele falava inferno, ele estava falando que as pessoas entendiam por inferno naquele período. Um local de sofrimento espiritual. Isso existe. Não eterno. Pronto, mas não é eterno. E aí é que a coisa ficou muito complicada. E, assim, no começo isso meteu muito medo às pessoas, durante muitos séculos isso perturbou muito as pessoas e depois caiu no ridículo, porque é uma coisa tão sem sentido, né? Você imaginar na Terra mesmo, porque todo crime tem uma proporção. Todo crime tem uma proporção. Tem gente que pensa assim. Tem, né? Mas todo crime tem uma proporção. Se você quebrar uma coisa, né? Tem que pagar, mas você não vai prisão perpétua. É diferente de você matar uma pessoa. Então, tem a questão da intenção, etc, etc. Se a própria lei humana tem isso, imagina de Deus, que é muito mais sábio, mais amoroso e mais inteligente. Então, Kardec vai discutir isso, mostrando que essa ideia das penas eternas possivelmente foi uma ideia para meter medo, para dominar, para submeter, e etc, etc. Essa é a primeira parte, é a mais teórica, mas se você não tiver paciência de ler a primeira parte, leia a segunda parte. É extraordinário, porque é só estudo de caso. Porque o que é bonito é isso. Kardec primeiro mostra as teorias, depois diz tudo bem. Um diz uma coisa, outro diz outra. Vamos agora ver na prática. Vamos perguntar para os mortos, né? Vamos ver na prática. Vocês já saíram, se estão, né? Ou se estão, porque aí Kardec, por exemplo, uma questão que hoje, graças a Deus, pelo bom senso e acho que pelo espiritismo também, está acabando muito, pelo menos no Brasil, que é a história do suicida. Porque oficialmente o suicida não tem salvação.
Inclusive os padres nem fazem missa. Agora você imagina a dor de uma família que já teve um membro que comete, quer dizer, já, se não bastasse você ter uma pessoa da sua família que comete suicídio, vir um religioso e dizer que não vai nem rezar missa para aquela pessoa, não vai nem fazer uma prece por ela porque não tem jeito, né? Quer dizer, às vezes as pessoas não se dão conta o quanto a gente ainda aumenta a carga de sofrimento. Meu Deus, você tem um filho, um pai, uma esposa, uma mãe, um primo, um amigo que comete suicídio, já é tragédia mais do que suficiente, né? Não precisa piorar. Aí você vai para um indivíduo que teoricamente tem a função de consolar e orientar, ele diz, não, isso aí não tem jeito. Caso perdido. Caso perdido. Não posso nem rezar. Mas eu quero rezar uma missa, não posso nem rezar uma missa. Agora ainda é assim. Não, me disseram que mudou. Teve um caso. Mas era assim, né? Pois é, era assim. Aí hoje talvez alguns alunos, né, têm um bom senso, outros não, mais conservadores. Então Kardec vai estudar isso, só que Kardec não vai estudar isso do ponto de vista, porque do ponto de vista da teoria não tem solução. Eu acho isso, por isso, eu acho aquilo, tudo bem. E aí, agora, vamos. Então, Kardec vai ter uma parte do céu e inferno específica para conversar com espíritos suicidas. Essa é na segunda parte. É a segunda parte. Vamos ver como é que é de fato. Está todo mundo dizendo, vamos chamar aqui quem se matou e saber como é que está. Aí ele conversa com o espírito, muitas vezes começa com o espiritual, né, do espírito que cometeu suicídio, e os espíritos que orientavam, né, principalmente São Luís e Santo Agostinho. Então, é um trabalho bem feito, né? É um trabalho bem feito, não é uma coisa... porque Kardec acha, ele pesquisou, e é interessante isso porque hoje, quer dizer, Kardec fez isso, sei lá, 1960, 1860, 1870, hoje a gente está com mais de 150 anos, né? Dependendo da obra, e a gente vê nas reuniões mediúnicas a mesma realidade. Eu nunca vi uma comunicação do suicídio, o sujeito está bem. Né? Então, coisa que você comprova aqui, nos outros lugares que a gente já participou de mediúnica, em outros estados, com pessoas conhecidas, com pessoas desconhecidas, com pessoas que não conhecem espiritismo. Então, a gente vê que é uma coisa que se comprova na prática, não é que Kardec escreveu e pronto. Ele escreveu, ele pesquisou, ele publicou e quem quiser pode constatar. Na prática. A gente vê isso. Não é uma ideia. Bem, então esse é o céu e o inferno. Agora vamos falar da história que ele chama a história de um criado. Eu vou resumir bastante, né? A ideia é só lançar. Vai estar aí para vocês lerem. Eu vou colocar também aí na página do blog só essa história. E aí, resumindo, é o seguinte: havia um criado numa casa muito nobre, só que esse criado ele tinha jeitos e feições de pessoas, uma pessoa muito, assim, a postura dele também era de um nobre, todo mundo estranhava, porque parecia alguém da família, não, por conta da postura, né, da forma de se expressar e etc, etc. Minha família devia ficar doida com isso. Se era nobre, vem um criado com o mesmo ar de nobreza, né? Aquele ar de nobreza, né? De estar ali como quem diz, estou em casa, né? Estou muito à vontade nesse ambiente. Estou pensando que eu sou igual e tal. Enfim, tem essa história, eu não vou contar todos os detalhes, mas o interessante, né? Assim, resumindo bastante, é que esse aqui está no item expiações terrestres, né, que tem a parte dos suicídios, tem a parte das expiações terrestres, que é o quê? Indivíduos que passaram por provas muito difíceis, que desencarnaram, e aí Kardec vai dizer, mas por que fulano sofreu tanto? Né? Por quê? Por que ele teve uma vida tão difícil? Por que para ele as coisas, né, não andavam, né? Sempre aquela coisa, uma doença incurável, uma situação social que enganchava e não conseguia, né? Casos extremos. E isso sempre chamou muita atenção de uma pessoa da família que tinha contato com Kardec, etc, né? E aí Kardec vai investigar esse caso. Eu não vou contar as outras coisas, vou ficar, né, no aspecto dos sonhos para que a gente entenda. O fato é que o sujeito sofreu muito, mas, enfim, conseguiu ter uma vida digna, né? Espiritualmente e moralmente digna. E ele desencarna. E aí Kardec vai, né, como bom pesquisador, caso curioso, né? Todo mundo falando que o sujeito tinha de novo, mas sempre foi extremamente pobre, nunca teve educação, mas tinha uma sofisticação e tal. Assim, eu vou resumir porque não é o ponto. A questão é que esse criado, ele era da família do passado, né? Famílias tradicionais e tal, ele tinha sido da família. E a expiação dele, a dor dele era reencarnar no meio da família e criado. Como criado.
isso, gente, é uma dica egoísta, mas eu faço, eu sugiro. Trate bem todo mundo, né? Porque você pode ser o porteiro do seu prédio, você pode ser o taxista, então não pisa em ninguém que não dá certo. Nem que seja por egoísmo. Pode ser você, o cozinheiro ou a cozinheira da casa, da sua casa. Então nem que seja por egoísmo, não tratar bem todo mundo, né? Porque a gente não sabe, né? E aí, Kardec vai conversar com ele outros pontos, mas um ponto central: como é que você suportou isso? Porque é uma dor muito maior, gente. Você se sente. Tá bem, de repente. Você se sente no nível de todo mundo, só que você está sendo tratado. E na época, muito mais do que hoje, graças a Deus isso tem mudado, criado era mais perto de escravo do que um trabalhador hoje, que tem direitos, né? Tem toda uma coisa que cuida. Um criado não. Mais família tradicional. Família tradicional, destratado, porque se chega lá alguém com raiva e joga uma coisa na cara dele, fica por isso mesmo. Pega a bandeja e joga em cima, não tem pra quem recorrer. E ele era dessa família. Dessa família, que era a família dele, né? Então, Tá bem. pois é, tem escrito que planeja bem, né? Porque aí a dor é maior. Porque emocionalmente você olha e diz, eu me sinto igual a tudinho, porque eu tô servindo, né? Emocionalmente, né? Você olha, porque aqui é o que eu tô servindo. E o que é que ele vai contar que ajudou muito ele? Quando ele dormia, saía do corpo e relembrava as existências dele. Aí que era pior. Não, serviu de consolo. Aí acaba. No caso dele, foi um consolo por quê? Porque ele passou a entender o que estava sofrendo, por que é que estava sofrendo e acordava mais resignado. Assim. Então era como se ele dormisse revoltado, querendo ter revolta, e obviamente ao longo da vida tem várias situações, mas é como vem aquele sentimento, não sei porque tá ruim, mas sabe, faz sentido, eu acho que Merece. Deus tá de alguma maneira pode ser que eu mereça. pagando alguma Estou coisa. pagando alguma coisa, mas não é dizer, é sentir, né? O importante é sentir. E aí foi um dos casos que eu trouxe aqui para a gente ver como a lembrança do passado, já na época de Kardec, né? Então já nas pesquisas de Kardec, uma lembrança do passado durante o sono pode ser um grande estímulo para suportar as provas da vida. Porque uma das coisas que nos revoltam muito é, né? A gente conhece o espiritismo, não é para ter muito isso mais, mas a gente vê assim, Que não se conforma. estou injusto, né? Poxa, estou sendo injustiçado, Não se conforma. né? Porque eu não... À medida em que a gente começa a entender, não é que não doa, mas faz sentido, a gente sabe que é uma etapa, a gente sabe que vai acabar, a gente sabe que não é para sempre, não foi um azar, porque eu acho que o que dói é o azar, mas poxa, todo mundo não, a gente pensa assim quando está revoltado, né? Todo mundo no bem bom e só eu que pena aqui. Né? Então, é isso que Kardec vai colocar aqui, né, na história de um criado como um ponto muito importante. Outro caso, né, vou passar rapidamente, mais fascinante ainda, pelo menos para mim, da Ivone do Amaral Pereira. Está no livro Recordações da Mediunidade, eu vou colocar aí só, né, 2 páginas do livro, 39 e 40, para vocês queiram ler. Eu vou só resumir aqui. A Ivone, até onde eu saiba, é uma das mediunidades mais espetaculares que tem registro. A Ivone Pereira era muito discreta, ela não gostava de badalação, ela era muito, muito clara nas coisas dela, então isso não deu tanta popularidade. Eu fiz uma entrevista que está aí no blog com uma amiga dela, da Ivone Pereira, que mora a Tilce, né? Mora em Santa Catarina, Jaraguá do Sul, e ela fala um pouco disso, né? Que a Ivone era muito clara com as coisas, era muito pingo nos is, e dizia, eu não participo, onde tem reunião mediúnica que não é bem coordenada, eu não vou. Então, essa postura às vezes não dá aquela simpatia, né? Ela não amenizava quando se tratava de doutrina espírita de mediunidade. Era uma palavra muito clara. Mas o fato é que ela, a partir dos 4 anos, já tinha uma evidência ao ponto, e ela disse que sofreu muito, porque para ela, os espíritos e a família dela era mesmo, tudo família. Ela tratava com os espíritos com... Não, era para ela mesmo, não fazia diferença. Ela dizia, mas meu pai teve aqui, mas era o pai de outra vida, desencarnado. E ela ficava, o pessoal, ela com bico, porque o papai estava aqui, ou então fulano está Mas ali. isso acontece muito com
criança, não acontece? Não acontece. Porque a minha neta comum. tinha um amiguinho que ela exigia que a mãe pusesse o mesmo lanche para ela que pusesse pro amigo dela. E todo Sim, mundo aceitava. aceitava. Não, acontece. Mas no caso dela, que por exemplo, tinha um pai e ela era nobre, e nessa vida ela era pobre. Então o pai dela e o pai da outra vida tinha muito mais afinidade espiritual. Então, para ela, o pai dela era aquele desencarnado. Aí imagina ela dizendo: não, você não é meu pai, não, meu pai fulano tá ali. Ele é assim, 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 assim. Mas tá louca, No dia a dia. Aí que criava a tribo. Então, as crianças têm a comum, mas no caso dela, assim, era uma coisa realmente de ter várias pessoas dela descrever, né? Ela já adulta, ela descreve. Como é que a gente sabe isso da Ivone Pereira? Graças ao Bezerra de Menezes. Porque quem orientou muito a mediunidade dela foi o Bezerra de Menezes. E aí, no final da vida, o Bezerra chegou e fez um pedido. E é difícil negar um pedido do Bezerra, né? Disse assim: Ivone, eu quero que você escreva um livro contando a sua história. E ela não queria, ela nunca gostou de se expor, nunca gostou de badalação, mostrar. Mas ela disse: olha, um pedido dele que me ajudou a vida toda, Não dá para negar. como é que eu vou negar? Então, graças a esse excelente pedido do Dr. Bezerra, a gente tem o livro Recordações da Mediunidade. E ela conta, aí é espírito corajoso, é bem mais difícil esse caso. Ela não fala a idade, ela na primeira infância, então nova, né, uma criança. Ela tinha já as lembranças do suicídio e da vida dela, né, da experiência dela no Vale dos Suicidas. Então, foi uma lembrança que ela lidou com ela desde a primeira infância. Mas essa lembrança ela tinha quando ela dormia? Quando ou ela dormia. tinha de maneira normal? Quando ela dormia, ela tinha regressão de memória e via Esse passado. todo o passado dela, ainda criança. Né? Então, a gente. E aí, isso foi muito importante, gente. A verdade é essa. Isso foi muito importante. E aí, palavras do Chico Xavier, que eu acho que nesse caso é a melhor opinião possível. Ele disse que o Memórias do Suicida é o livro mais completo que existe sobre a vida espiritual. Ai, é difícil. Então, você não escreve um livro desse de bobeira, né? É uma preparação de uma vida. E ela depois no final da vida disse que o grande compromisso dela, porque ela foi suicida, reencarnou sem nenhuma sequela, e aí a gente vê como dá para negociar, né? Deus não seja punitivo, mas reencarnou também com o compromisso de auxiliar os suicidas. Ela tinha uma reunião mediúnica, além da mediunidade no geral, ela tinha uma reunião que ela fazia a cada 15 dias para socorrer suicida. E psicografou um livro que até hoje é a grande referência do tema, né? E também da vida espiritual. Então a gente vê aí também uma lembrança do passado em função de um resgate, em função de uma educação, porque ela vai dizer que graças a essas lembranças ela não cometeu suicídio. Novamente. Porque a gente tem que entender que o suicida não, todos os nossos erros, quando a gente volta e não resolveu ainda, a gente reencarna com a tendência do erro. Não curou, né? Não curou, exatamente. Com a tendência De cometer o mesmo erro. fazer A mesma coisa, até você resolver aquilo dentro de você. Roubou, reencarna com aquela situação até vencer aquele instinto, né? aquele mau hábito, digamos assim. Então, o suicida, além de enfrentar tudo que ele enfrentou, ele vai ter esse impulso de se matar. De novo. É uma das coisas mais difíceis. É uma das coisas mais difíceis de suportar. Porque ele fugiu. Então ele vai ter que enfrentar a mesma coisa, a situação piorada, e vai ter o mesmo impulso. Ou seja, a chance de você ter um suicida Várias, e é isso que a gente vê no livro. em várias encarnações. Várias encarnações, porque a tendência é terrível. Então a gente vê como foi precioso para ela ter essa consciência. Mas se ele vem já numa outra encarnação, ele já não vem preparado para... Às vezes não. Primeiro, ele vem preparado, mas aí é que é importante entender. O que a gente chama de preparado não é mágica. Quanto ele se preparou pelo espiritual? Porque tem espírito que não quer se preparar muito. A Ivone a terceira parte do livro é excepcional, que ele vai falar da Universidade de Maria. E aí lá estão vários estudos para o indivíduo se preparar. Mas se o sujeito não quer, ninguém obriga não. Então, você vai voltar. Se você quer estudar mais, pode estar aqui. E um estudo que é o mais difícil lá, sabe qual é? E que é o mais importante que eles dizem, para não cometer o suicídio de novo,
é um trabalho sobre regressão de memória. Lógico, né? É lógico, mas... lógico que não é tudo. Agora todo mundo que tem acesso a ver. A gente vendo de fora É lógico. tratamos por choque. O que fez. Ela mesma falou isso, né? Olha o que você fez. Exatamente. Agora, Você quer de novo, né? Você quer fazer isso de novo? Você quer sofrer de novo? exatamente. Geralmente quem vem, ele vem com sequelas horríveis, né? E aí tem a questão de você, se você se trabalhar, porque essas sequelas, não vou dizer todos os casos, mas o livro aponta que frequentemente é porque o indivíduo não se perdoou. Ele não precisava vir com elas. Mas ele tinha que fazer um trabalho íntimo para se perdoar. E há um caso, inclusive, que o indivíduo reencarna num corpo perfeito e a consciência de culpa dele é tão grande que ele, no útero, deforma o corpo. Porque Deus não está querendo que ninguém nasça com... sabe? Ele não tem interesse nisso. Assim, numa linguagem nossa, ele não ganha nada com isso. Ele quer que a gente aprenda a amar. Então, tudo isso tem a ver com a preparação. A Ivone Pereira, com certeza, se preparou muito bem. Sim. Não veio com nada. Não veio com nada, ao ponto de conseguir, aqui encarnada, lidar com essas lembranças, e ela fala que, graças a isso... Não enlouquecer. Não, exatamente. Aí tem um mínimo de uma família que tem um mínimo de também compreensão. Quer dizer, tem um contexto mínimo que você tem que ter. Alguém que dê suporte, alguém que aplique passe, etc. O esforço dela. Agora, o que é que a gente viu no caso dela? É um caso clássico de uma pessoa que cometeu, acho que ela cometeu suicídio, se eu não me engano, 3 vezes seguidas. Ela narra, os livros dela, gente, a maior parte do livro dela, ela é um dos personagens. Então é uma programação bem feita. E aí o que acontece? Ela vem com uma plena consciência. O preparar, eu quero me preparar para mim ter uma consciência mais plena. Porque é óbvio que é difícil suportar, não é agradável. Mas se você sabe o que é o suicídio, você não vai... Tá entendendo? Você vai... Não, e se você lembra, tem isso consciente, a questão é ter consciente. Eu sei o que é isso. Por pior que esteja, a hora que você pensa no suicídio, você diz, mas eu sei que é muito pior do que eu estou passando. Então, é uma compreensão real. Não é como se dissesse assim, eu estou aqui sentado, tá ruim, mas lá fora tá muito pior. Botar na balança. Eu estou aqui, mas lá fora tá chovendo. Mas eu não vou o sair nada. suicida não pensa nisso. Ele pensa que se matando... Aí que tá a ilusão. Aí que tá. Mas se você lembra, você não tem mais ilusão, né? É, claro. Se você lembra que sabe que passou, você não tem mais ilusão. Então, aí a gente vê a questão da regressão durante o sono, né? Onde traz uma consciência do erro do espírito para que ele não cumpra. Na verdade, são os dois casos parecidos. Um no caso do erro do orgulho, né? E aí volta numa situação também difícil, e do suicídio, que também volta numa situação de reparação. Então, é essa preparação que é necessária, né? Não é a todo mundo não, mas quem quer se preparar e ter essa consciência é melhor. A Ivone Pereira foi um espírito vitorioso. Foi um espírito vitorioso e foi muito pé no chão, porque uma coisa que é complicada no caso dela, e ela nunca deixou, é o pessoal querer endeusar, porque ela recebeu a obra mais completa sobre a vida espiritual. Isso não é pouca coisa. Memória suicida, né? Essas lembranças para... Então isso aí deixa a pessoa numa situação de muita lucidez. Quando chega, porque você é uma deusa, não sei o quê. Meu filho, eu sei que eu sou. Ela era muito grossa. Eu sei que eu sou. Não venha com essa babação, não, que eu sei que eu sou. Agora, então, ela conseguiu completar tudo isso. Né? Ela conseguiu realmente resgatar. Né? A tia se comenta que quando visitava ela já no final da vida, e como amiga ela comentava, senão eu consegui, né, ela diz, eu consegui zerar meu débito com isso, né? Quer dizer assim, já superei as tendências, superei os erros, reparei, porque então ela conseguiu de fato. Então é um exemplo de uma programação espiritual muito bem feita, né? E que vai ter como uma base central a regressão de memória. E aí certamente ela
deve ter feito todas as aulas do curso lá na Universidade de Maria, que era sobre regressão, porque o pessoal fala, diz que ia para lá tremendo, né? Diz que tinha duas, né? Tinha uma aula que era sobre Jesus, que o Espírito projetava a memória dele, que ele tinha vivido com Jesus, e ficava todo mundo deslumbrado, né? Era fantástico. Aí tinha outra aula que era com a Epaminondas, que era a regressão de memória. Então, essa disse que o pessoal ia tremendo para lá. O que será que eu fiz, né? E aí... Um apertava e o outro... Exatamente. E é legal que diz que o Epaminondas era um dos espíritos mais evoluídos da colônia, que era o que fazia as regressões. Enfim, então, gente, tá aí, né, 2 casos para a gente ver como a gente pode usar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente possa aproveitar esse recurso a mais. Vamos para o nosso diálogo, né? Vamos fazer a prece? Fazer, Cida? Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por este encontro semanal, pelo privilégio que temos de pertencer a este grupo, ouvindo todas essas explicações, nos esclarecendo muitas dúvidas que a gente naturalmente tem, pedindo a Jesus que possamos continuar cada vez mais juntos, unidos e cada vez aprendendo mais com este nosso curso. Agradecemos, Senhor, e te pedimos, fique conosco agora e sempre. Sim seja. Paz do Cristo em vossos corações. Colocamos-nos à disposição para o diálogo de um tema certamente muito importante para todos nós. Comecemos, amigos. Eu tenho uma questão. A gente comentou que a Ivone Pereira, né, e a ajuda dela com os espíritos suicidas. Como é que a gente pode também estar ajudando aqueles encarnados que estão passando por momentos difíceis, eles estão pensando, estão cogitando essa hipótese de suicídio? Como é que a gente pode estar amparando e auxiliando eles de alguma forma mais prática? Serei muito breve, pois no futuro, quando vocês acharem oportuno, poderemos ter programas específicos que aprofundem esse tópico, porque o suicídio está ligado à solidão profunda, à falta de sentido da vida, à falta de compreensão de si mesmo e do universo. Esses pontos são os pontos também da solução. Trabalhar isso. Ajudar ao indivíduo que encontre o sentido emocional da sua vida, a sua paixão divina. Uma vez encontrado esse ponto, será fortificado pelas vibrações que vão brotar dele mesmo, por ter um objetivo claro e nobre em sua vida. A solidão é outro tema que deveremos aprofundar quando vocês propuserem. E aí convidaremos espíritos especializados para trabalhar com vocês esse tema tão necessário hoje. Dizemos, portanto, de forma geral, apresentar-lhe Jesus de Nazaré no sentido profundo, no sentido espiritual, no sentido da paixão divina. E certamente não haverá motivos para o autoextermínio. Será que quem pensa em suicídio comenta com alguém isso? Quase sempre. Não é uma coisa que guarda com ele? Comenta? Todos pedem socorro, minha amiga, de um jeito ou de outro. Ai, que bom, porque assim dá para ajudar, Todos, né? sim. Se a gente não souber. Faltam ouvidos disponíveis para que seja efetivada a ajuda. Continuemos. Quer dizer que a pessoa, quando pensa em suicídio, ou quando chega a fazer de fato, ele não está pensando em Deus, na vida após a morte. A questão da lógica do comportamento humano ou do suicídio de maneira particular é sempre, ou quase sempre, uma lógica emocional. Não é um cálculo matemático.
salvo raros casos. São principalmente atos de desespero. É a lógica do desespero que predomina. Como evitar o suicídio? Desenvolver uma lógica emocional saudável, hábitos saudáveis, objetivos nobres, leituras elevadas, relações afetivas verdadeiras. Obviamente, há casos muito diferentes que poderemos estudar de forma particular. Sobre o tema, alguma questão específica? Foi bem esclarecido hoje. Eu acho que sim. Em relação aos sonhos e como é que a gente pode estar tratando e auxiliando até o próximo, né? Não só a gente, mas o nosso próximo, o nosso amigo, nosso parente. Como é que a gente pode estar em sonho, em espírito, ajudando a eles? Vejamos o caso que vocês trouxeram, da Ivone do Amaral Pereira. Graças às suas lembranças fora do corpo, lembranças de vidas passadas, ela pôde psicografar obras excepcionais e também, do nosso ponto de vista, a obra mais correta em termos de especificidade de informação espiritual. É uma obra marco e será sempre na história do movimento espírita, porque ela traz com clareza e precisão, por exemplo, os trabalhos de recuperação dos suicidas, as metodologias utilizadas e, no caso que estudamos hoje, a regressão de memória. Graças às lembranças do seu sono, ela foi capaz de psicografar essa obra. Isso muito nos interessa, meu amigo, porque as grandes obras que o movimento espírita irá receber serão quase sempre fruto do mesmo processo. Não vos perguntais por que a mediunidade da psicografia espírita está banalizada, porque se caracteriza pela ausência de profundidade, porque muitas vezes indivíduos psicografam histórias que eles não estão emocionalmente integrados. Por que não estão emocionalmente integrados, mesmo quando participaram? Porque eles não permitem que essas lembranças eclodam no seu psiquismo. Eles a combatem porque resolveram criar uma norma anti-espírita de que lembranças do passado são coisas negativas. Não é possível uma transmissão fidedigna e complexa de tema que o indivíduo não seja afim, não esteja integrado. É como um músico transmitir por meio do médium uma complexa sinfonia por um médium que não tem nenhuma afinidade com música. Isto é impossível. Me aponte uma grande obra psicografada espírita que usou outro processo. Não existe. Todas as obras do cristianismo histórico de Francisco Cândido Xavier usaram o mesmo mecanismo. Como sabeis, ele foi um dos participantes de um dos livros. Os outros, ele estava psiquicamente integrado em profundidade. Portanto, aqueles que queiram dedicar-se à psicografia de maneira profunda, não temam as lembranças do passado, pois é impossível produção de obra em profundidade de tema e de informações se o médium não estiver profundamente envolvido no processo. Então, Ivone do Amaral Pereira é esse exemplo que deveis seguir. Não rechaçar, não classificar como negativa ou como problemática a vossa própria história. Porque o médium, ele se dedicará a um tema que ele tem afinidade. Não a qualquer tema. Mediunidade é um processo delicado e sutil de transmissão de informação.
não é um processo banal, não é um processo que se faça de qualquer jeito. Falamos de obras de qualidade doutrinária e literária. Portanto, é fundamental que candidatos à mediunidade entendam que apenas permitindo que essas lembranças venham, será possível trabalhar tais temas. E isso hoje é grave, porque vemos casos e acompanhamos diretamente vários casos de médiuns que, ao começar o processo de uma psicografia, ao começar a lembrar do passado, ficam tão apavorados que suspendem todo o processo e fogem da missão, algumas vezes orientado por espíritas encarnados, porque não entendem como funciona o processo da psicografia. Daí destacamos hoje a importância dessa compreensão. Quereis ajudar? Aprofundai a vossa compreensão da vida. Aprofundai a vossa compreensão de si mesmo. E aí sereis capazes de produzir algo de valor. Então, dependendo da nossa missão, nós também temos determinados tipos de sonhos. Por exemplo, se a gente tem uma missão para psicografar, para trabalhar uma certa área algum tratamento específico, suicídio, que seja, a gente tem que estar vinculado com uma regressão de memória para estar emocionalmente ligado àquilo. Então, se eu tenho alguma coisa em termos de desenvolvimento de nova tecnologia, eu já tenho sonhos mais relacionados aos meus como é que eu posso dizer, vivências futuras para executar isso aí, fazer isso virar realidade. Exatamente, meu amigo. Exatamente isso. A obra do Cristo não é obra de improviso banal e tolo. Deveis se vincular em profundidade ao tema que vos é caro, ao tema que pesa sobre vossas consciências a responsabilidade de desenvolver. Não se pode aceitar uma mediunidade vulgar, de pouquíssimas horas por semana. Não é essa a proposta espírita. Se um criado que não conheceu o espiritismo foi capaz de fazer isso, porque os espíritas não são, porque não querem, porque tem muito mais orientação e instrução. Necessário vincular-se em profundidade. Todos fazem isso? Não. Por isso as obras são pífias, por isso as obras são limitadas, por isso as obras são superficiais. Não porque o planejamento foi mesquinho, mas porque a execução está profundamente limitado pelos temores dos responsáveis. Não faz sentido. Se você está vinculado, por exemplo, ao setor de pesquisar tecnologia de informática, que todas as noites você vai estudar música. Vá no seu momento de lazer, mas cumpra a sua missão. E infelizmente hoje, como a preparação é mínima, sequer os indivíduos se ocupam com atividades nobres. Então imagine um médium que pensa ser médium 2 horas por semana, que ao sair do corpo não cria vínculo emocional com cursos de aprofundamento, que regressão de memória para ele é uma verdadeira heresia, é um verdadeiro pecado mortal. Como nós conseguiremos que esse médium, que já traz toda uma carga de limitação e que se nega a aprofundar o processo, vá produzir obra de qualidade? Torna-se, portanto, impossível. O resultado é obras pífias, superficiais, onde não se tem informação, nem amor, nem reflexão e nada que ajude o crescimento espiritual. Revelações simplesmente repetidoras do passado. Muitas vezes são verdadeiras psicografias, mas garantimos, com autores espirituais profundamente frustrados por não terem médiuns qualificados capazes de transmitir a mensagem com pelo menos a profundidade necessária. E aí o movimento espírita torna-se estagnado. Aponte-me o último grande livro psicografado. Fala em qualidade.
há muito tempo não vemos. Mostre-me um livro que se compare ao Memórias do Suicídio em termos de informações, de aprofundamento, de dados espirituais. Pelo menos como hipótese. Não temos, meu amigo. Temos fantasias. Não temos informações confiáveis. Porque é necessário que o médium queira viver o seu processo de profundidade, de aprofundamento psíquico e emocional, para que se torne capaz de produzir obra de valor. Alguma última questão, amigos? Agradecemos a oportunidade e pedimos a reflexão nesse tema tão caro e tão importante para todos nós. Pois, sem médiuns qualificados, o Consolador irá ficar estagnado no mundo, porque sabemos que são os espíritos vinculados ao Cristo que coordenam todo o movimento. Mas como realizar a coordenação adequada se a ordem de comando não chega? Se a orientação é sempre limitada, distorcida excessivamente por falta de mensageiros adequados e qualificados? Pensemos nos exemplos concretos. Que não se venha descartar nossas opiniões de forma leviana. Estude-se. Que se estude o caso de Ivone do Amaral Pereira. Que se estude a fundo o caso de Francisco Cândido Xavier. E vocês verão com clareza o vínculo da regressão de memória com a qualidade da obra produzida. Pois, como dizem os espíritos a Kardec, simbolicamente, nós não podemos fazer cegos ver, nós não podemos ensinar músicas para ignorantes, e completamos nós não podemos produzir em qualidade com médiuns que optam em se tornarem medíocres por medo, covardia e comodidade. O cristianismo é obra de valentes, o cristianismo é obra de corajosos, o cristianismo é obra daqueles que querem abraçar a própria cruz para servir o mestre dos mestres, Jesus de Nazaré. Paz, com carinho, Caibar Schutter.